meninos! A aula de hoje vai ser no livro de Ciências, na página 185. Vamos lá? O título da nossa aula de hoje é Bactérias. Na última aula de ciência, a gente viu o que era micro-organismos, né? Isso que são seres microscópios que a gente só consegue observar através de um microscópio, de tão pequenininho que eles são. Então, hoje a gente vai ver o primeiro deles, o primeiro e o segundo, certo? O primeiro deles é a bactéria. Então, vamos ler com tia? As bactérias são seres vivos formados por apenas uma célula. Ele é tão pequenininho que ele só tem uma célula. O nosso corpo tem milhões de células. A bactéria só tem uma, certo? E geralmente não são observadas a olho nu. A gente precisa de um instrumento para ver eles, certo? No entanto, algumas delas podem formar colônias. E o que é colônias, tia? Elas se juntam, uma juntinho da outra, e fica milhões de bactérias num cantinho só e a gente consegue observar, certo? Eles são formados por várias bactérias juntas que podem ser observadas a olho nu. Aí no livro de vocês têm uma imagenzinha de uma placa de Petri. O que é isso, professora? É uma plaquinha onde se faz experimentos em ciência. E nessa plaquinha, vocês vão ver um monte de pontinhos rosas mais escuros. Então, esses pontinhos são as colônias de bactérias. Ó, cada pontinho desses são várias bactérias juntinhas, certo? Não é só uma bactéria, tem muitas bactérias só nesse pontinho, ok? Aí do lado, você tem uma imagem dela bem grandona. Certo? Essa imagem ela foi aumentada 25.000 vezes. Então, imagina que ela é 25.000 vezes menor do que isso. Então, essa daí é uma Escherichia coli, certo? Que ela é responsável por causar uma doencinha na gente, certo? Então, as bactérias elas são encontradas em diferentes locais do ambiente, inclusive em nós. Vocês sabiam que nosso corpo tem milhões de bactérias também? Onde é que a gente tem bactérias, professora, no nosso corpo? Nós temos bactérias na boca. Quando a gente come o alimento, ela vai digerir, certo? Ela vai ajudar na digestão do alimento. Nós também temos bactérias na barriga, certo? Que é para quê, professora? Dentro do nosso intestino para fazer a decomposição do alimento. Ele vai quebrar o alimento, certo? Em vários pedacinhos, até ele virar absorvível para a gente, até a gente conseguir absorver os nutrientes. Porque quando a gente come um feijão, por exemplo, a gente não absorve o feijão. A gente come, ele vai começar o processo na boca, as bactérias vão começar a quebrar na boca, ele vai descer para nosso intestino, vai virar um bolo alimentar. E desse bolo alimentar vai começar a fermentação, a quebrar os nutrientes, o alimento, até virar proteína, virar carboidrato, virar uma substância que a gente absorve, que o nosso corpo precisa. Então, quando a gente diz, eu vou comer um feijão, mas o meu corpo ele não vai absorver o feijão. Por isso que se eu não mastigar a comida bem mastigadinha na boca, para ficar mais fácil de digerir quando chega no nosso estômago, as bactérias vão ter muito trabalho, elas vão ter trabalho muito forte. Então, elas não vão conseguir trabalhar o suficiente e a gente absorver o que a gente precisa daquele alimento. Aí, quando a gente vai fazer o número 2, sai o alimento quase que inteiro pelo número 2. Por quê? Porque a gente não mastigou, a gente não ajudou as nossas bactérias boas a digerir o alimento. As bactérias, elas são encontradas também aonde? Na nossa pele, nas nossas mãos. Então, por isso que a gente tem que lavar muito bem as mãos, muito bem com água e sabão, para a gente não ficar com as bactérias na mãozinha. Porque as saudáveis, as bactérias boas, são as que estão no nosso trato, na nossa boca e no nosso trato intestinal, certo? Quando a gente toma, a gente tá com uma dorzinha de barriga, a gente tá fazendo muito cocôzinho, diarreia. Aí o que é que a mãe da gente dá? Lactobacilos vivos. Qual é esse remédio, professora? Eu nunca tomei esse remédio, não. Tomou. Lembra daqueles remedinhos que vem assim, ó? Numa garrafinha. Não lembro o nome dele. Ele tem um líquidozinho bem pouquinho embaixo, que tem que balançar e tomar. Que o nome dele ele é levedura.
certo? Aquele florax, floratio, aquele dali, tudo é lactobacillus vivos. O que é isso, professora? É tipo umas bactériazinhas que a gente vai ingerir e ela vai ajudar a nossa flora intestinal, as nossas bactérias da nossa barriga a trabalhar direito. Por isso que a gente vai passando a diarreia, entendeu? Ele também pode vir num chazezinho que a gente mistura na água e toma, certo? Também ele ajuda. Aqueles Yakults, eles também são lactobacillus vivos, então eles ajudam também a nossa barriguinha, certo? Então, vamos passar para 186. Mas também, além das bactérias ruins que causam doenças pra gente, né? Como a Escherichia coli, entre outras, que causa muita doencinha quando a gente fica, principalmente de barriga, a gente dá muita dor de barriga quando a gente pega. Também tem as bactérias boas, que são essas que eu disse a vocês que ajudam nosso intestino a funcionar direito. E tem algumas bactérias alguns lactobacilos que fazem iogurte, queijo, coalhada. Então, tudo isso que a gente come são as bactérias que produzem. Vocês sabiam? Então, aí, ó, algumas bactérias são utilizadas na indústria alimentícia para produzir alimentos como iogurte, queijo, vinagre, leite fermentado, que é o Yakult que eu falei para vocês, certo? E aí do lado vocês têm ela. Ela forma tem uma imagenzinha dela, observa aí que ela aqui forma o iogurte. Ó, tá vendo? Só que essa imagem, ela foi aumentada 4.375 vezes pra gente poder ver. Porque senão a gente não ia conseguir ver ela, porque ela é muito pequenininha. Certo? Nosso olho não consegue enxergar. Então, essa aqui é uma foto, ela foi tirada de um microscópio e foi aumentada, deu tipo um zoom bem grandão, que é pra gente poder ver ela, certo? Mas alguns desses seres vivos também são utilizados na indústria farmacêutica para fazer o quê? Remédios, que eu acabei de falar, aqueles lactobacilos que a gente toma para dor de barriga, certo? As bactérias, elas são essenciais no ambiente, pois elas participam da decomposição da matéria orgânica. O que é isso, professora? Quando a gente tem comida que estão lá estragada, certo? Que a gente deixa lá do lado. A gente não vê que fica uns pauzinhos em cima, igual essa laranja aí da imagem de vocês, não é? Aqui, ó. Tá vendo essa laranjinha? Olha como ela era antes. Olha quando tá cheia de bactéria, como ela fica. Certo? Então, essa bactéria, ela faz isso. Ela pega, digere o alimento, ou seja, ela transforma aquele alimento em matéria orgânica, que vai servir de quê? De adubo. Vai se misturar com a terra e vai servir de adubo para as plantinhas crescerem fortes e saudáveis, certo? Na nossa natureza, a gente sabe que a gente não pode perder nada, a gente não perde nada. Então, quando um alimento está estragado, que ele vai vai ser jogado fora, se a gente for jogar, tipo, resto de comida, sem ser sacola, plástico, essas coisas, só a comida, resto de fruta, resto de arroz, de feijão, se a gente for misturar com a terra, for jogar na terra e ficar sempre mexendo, misturando, ele vai se decompor, as bactérias vão agir ali, ele vai decompor e vai virar um adubo muito bom para as nossas plantinhas, certo? Esses nutrientes, eles vão ser absorvidos de novo pelos seres vivos, que as plantinhas vão absorver esse nutriente, a gente vai comer as plantinhas e a gente tá absorvendo o nutriente de novo, certo? Então, esse é um processo que é um ciclo e nada vai se perder. E a gente, professora? E a gente, quando a gente fecha os olhinhos e morre? O que é que acontece com o nosso corpo? Lembra que eu falei também uma vez na aula? Quando a gente morre, a mesma coisa acontece. A gente é um ser vivo. Então, assim como os animais e os vegetais, a natureza vai o quê? Absorver nossos nutrientes e a gente vai voltar para a natureza como forma de outro tipo de nutriente. Certo? A gente não vai embora, a gente vai ficar sempre na Terra. E lembra que tinha dito, né? Nosso corpo é matéria. A gente não é o corpo, nosso corpo é a matéria. Então, ela também vai ser também vai ser decomposta, certo? Então, nos alimentos acontece isso. Lembra as bananas?
Quando a gente tem banana estragada, que a gente disse que tá estragada, mas não tá ficando bem madurinha, ela não fica, vai ficando com a casquinha preta. Ela não tá estragada, ela tá madurinha. Então, quando ela fica muito, muito preta, que ela começa a murchar, ela vai ter em cima dela vai ter uns pontinhos brancos, tipo uns pelinhos. Ali as bactérias já agindo na decomposição dela. Então, quando já aparece aqueles pelinhos, não presta mais para comer, certo? Por quê? Porque ela já tá com bactérias que não são bactérias boas que a gente gosta. São as bactérias que causam doença. Então, elas estão ali para decompor o alimento, não para a gente ingerir elas, certo? Então, passem para mim, por favor, para a página 187. Apesar de as bactérias terem grande importância para o meio ambiente e para outros seres vivos, algumas delas podem prejudicar a saúde do ser humano, causando doenças tipo o tétano, a meningite, a tuberculose, a cólera. Então, lembra lá atrás que Tia falou que as bactérias podem ser boas e podem ser ruins? Tia falou lá atrás das bactérias boas, que são o quê? Que produzem nossos alimentos, que fazem a digestão dos alimentos, que transformam o alimento em nutriente, que é boa para a terra. Então, agora a gente vai falar das bactérias que causam doenças. Aí no livro de vocês têm uma imagem, certo? Ampliada da bactéria da cólera. Essa aqui, ó. Professor, o que é cólera? Cólera é uma doença causada por uma bactéria. O nome dela é Vibrio cholerae, certo? Então, a infecção ocorre quando o ser humano ingere água ou alimentos contaminados por essa bactéria. As pessoas com cólera, ela pode apresentar dores abdominais, diarreia, vômito e pode levar a desidratação e até a morte. Muitas crianças e muitos velhinhos, quando eles pegam cólera, eles entram num processo de desidratação. O que é isso, professora? O corpo perde muita água pelo cocô, pelo xixi, certo? Pelo vômito. Então, as pessoas que pegam contra essa doença, elas perdem muita água, então elas desidratam. E principalmente em crianças que têm um organismo mais fraco e nos idosos, nossos velhinhos, os organismos deles são muito sensíveis. Então, quando ele pega a cólera, se não tiver cuidado e não for tratado direito, pode levar à morte, certo? Como é que a gente pode se prevenir, professora, da cólera? A prevenção inclui cuidados com a higiene pessoal, lavar as mãos antes das refeições e após ir no banheiro. Além disso, também devemos ingerir água filtrada ou fervida e lavar bem os alimentos antes de consumir. Então, a gente tem que filtrar a água, ferver a água ou até a mineral que a gente toma, certo? E quando sai do banheiro, que fez o número 1 ou o número 2, tem que lavar muito bem as mãos para não vir nenhuma bactériazinha, nem do xixi, nem do cocô, certo? Pra gente poder... E os alimentos têm que ser bem limpos para a gente poder consumir. Porque senão a gente pode se contaminar, certo? Aí vocês têm cárie dentária. A cárie, o que é cárie? É aquele pontinho preto que dá no dente quando a gente não escova direito, certo? Então, quando a gente consome doces em excessos e não tem um hábito adequado de higiene bucal, a gente pode se resultar em cárie no nosso dente. Mas não são os alimentos que causam diretamente a cárie dentária, não é o alimento que causou a cárie. A cárie dentária é uma lesão no dente causada por substâncias produzidas por bactérias que vivem em nossa boca e que se alimentam do açúcar presente nos alimentos ingeridos. Para prevenir esse tipo de lesão nos dentes, devemos evitar consumir doces e bebidas açucaradas com muita frequência. Além disso, é preciso manter a higiene bucal por meio da escovação e do uso do fio dental. Aí no livro de vocês tem bem direitinho, tá vendo? Uma cárie, várias cáries na boquinha do menino. Então, se a gente não cuidar dos nossos dentes e comer muito açúcar, a bactéria vai lançar algumas substâncias e vai dar cárie nossa boca, certo? Na página 188 a gente vai falar de fungos, certo? Aí tem logo uma perguntinha. Do que você se lembra quando escuta a palavra fungo? Então, essa perguntinha você vai lá escrever lá no caderno, bota o nome da escola bem direitinho e escreve o número 4, certo? Fungos. Os fungos são seres vivos encontrados em ambientes úmidos e com alimentos disponíveis.
Alguns deles são formados por várias células e podem ser observados a olho nu, como os cogumelos, as orelhas de pau. Aqueles cogumelos que as pessoas comem, principalmente em comida japonesa, eles são fungos, certo? Só que eles não são fungos ruins que causam doenças, eles são fungos bons que servem para nossa alimentação, ok? Aí você tem na primeira imagem um cogumelo, que serve de alimentação. E essa outra imagem aqui você tem uma orelha de pau, que são alguns fungos que crescem em galhos e árvores, certo? Alguns fungos, como as leveduras, são formados por apenas uma célula e só podem ser observados com o auxílio do microscópio. Aí você tem do lado um monte de pontinhos esverdeados, que são as leveduras, certo? E ela foi ampliada 4.000 vezes, ou seja, deu um zoom de 4.000 vezes, que é para a gente poder observar elas melhor, certo? Os fungos também podem participar da decomposição da matéria orgânica. Então, assim como as bactérias, os fungos eles também fazem parte da decomposição da matéria orgânica para transformar ele em nutriente. Isso. Aí tem a perguntinha 5. Você já viu uma situação semelhante da fotografia ao lado? Aí na fotografia do lado a gente tem um pão daqueles de caixa que vem quadradinho, cortadinho, cheio de fungo nele, certo? A imagem ao lado representa um exemplo comum de fungo decompositor. O nome desse fungo é bolor, que pode ser observado em diferentes tipos de alimento, assim como no pão. Então, quando a gente observa esse pão cheio dessas pontinhas pretas, a gente já sabe que esse pão tá sofrendo o quê? Um processo de decomposição. E a gente não pode ingerir ele mais, que ele está contaminado, certo? Então, a perguntinha 5 também vocês vão escrever no caderno. Na página 189, vamos lá? Você acha que os fungos podem ser utilizados pelos seres humanos? Você vai botar lá sim ou não. Em caso afirmativo, em que situação? Então, se você acha que o ser humano pode utilizar, você vai botar sim. Aí você vai explicar onde é que você acha que o ser humano pode utilizar, certo? Além da sua importância ambiental, alguns fungos são utilizados pelo ser humano na fabricação de combustível, de medicamentos, de alimentos como pão, vinhos e queijos. Ou seja, tem alguns fungos que eles são apropriados na produção de queijo, na produção de pão, certo? O etanol é utilizado como combustível e é produzido pela fermentação da cana-de-açúcar, processo realizado pela levedura responsável para fazer, aí tem o nomezinho dela, certo? Esses seres vivos, eles consomem o açúcar presente na cana-de-açúcar e liberam álcool. Ou seja, quando eles ele come o açúcar e ele libera álcool e gás carbônico, igual as plantinhas, que ele absorve o sol e absorve o gás carbônico, a poluição do planeta, e ela libera o oxigênio. Aí essa levedura aqui, esse fungo, ele come o açúcar e transforma em álcool, certo? Na produção do queijo gorgonzola, por exemplo, é outro tipo de fungo que é responsável pela coloração azul esverdeada do queijo, certo? Existem fungos que ele podem prejudicar a saúde do ser humano e de outros seres vivos também, causando infecções conhecidas como micose, que já pegou uma micose de pele, uma micosezinha na unha. Então, tudo isso foi um fungo que fez isso, certo? Então, aí do lado vocês têm uma unha, uma onicomicose, que é uma infecção fúngica que ocorre nas unhas, as quais adquirem manchas, descolam do dedo e se tornam mais duras e grossas, ou seja, a unha fica aquela unha grossa, dura e até fedorenta, certo? Em geral, ela ocorre nos pés, pois o uso de calçados fechados proporciona um ambiente quente e úmido, ideal para o desenvolvimento dos fungos. Aí do lado vocês têm uma fotozinha da micose da unha do pé, certo? Por isso, é importante usar calçados arejados, lavar os pés diariamente, secando bem sequinho entre os dedos. A gente tem que trocar as meias, não pode usar meia repetida, porque senão dá fungo, certo? E a gente tem que dar preferência às meias de algodão, que é o tecido que ele consegue respirar melhor, certo? Para não acumular suor nos pés, para os pés não ficar suados.
Ok? Então, do outro lado, na página 190, a gente tem uma descoberta muito boa, certo? Que foi de Alexandre Fleming, que ele descobriu a penicilina. O que é penicilina, professor? É um antibiótico, certo? O antibiótico, a gente toma quando a gente tá o quê? Bem doentinho, né? O médico passa um antibiótico, tem que ter receita. A gente não compra antibiótico sem receita. Por quê? Porque ele é controlado. Então, vamos escutar como foi que ele surgiu, como foi que a penicilina, o primeiro antibiótico, surgiu, certo? Os fungos também são utilizados na produção de medicamentos, como a penicilina. O bacteriologista escocês Alexandre Fleming estudava maneiras de combater bactérias que causam infecções e, por acaso, fez uma das maiores descobertas do século XX. Fleming esqueceu algumas de suas placas de cultura de bactéria sem a tampa. Ele estava estudando as bactérias e esqueceu de tampar. Por causa do contato com o ar, essas placas foram contaminadas por fungos. Após alguns dias, o bacteriologista percebeu que na região próxima ao fungo as bactérias não se contaminavam, não conseguia mais desenvolver. Ou seja, quando ela chegava perto do fungo, era como se o fungo repelisse ela não gostasse daquele fungo. Então ela não se desenvolvia, ela ia para outro lugar, mas não ficava perto do fungo. Após muitos e muitos estudos, Fleming descobriu que o fungo produzia uma substância que matava um monte de bactéria. Essa substância recebeu o nome de penicilina e foi o primeiro antibiótico da história. O bacteriologista, ele divulgou suas descobertas em 1929, mas a penicilina só foi produzida pela primeira vez em 1938. A penicilina, ela foi muito utilizada na Segunda Guerra Mundial, salvando milhares de soldados feridos. Graças ao antibiótico descoberto por Fleming, algumas doenças como a pneumonia, a sífilis, a tuberculose deixaram de ser fatais. Então, aí do lado vocês têm aí, ó, uma plaquinha onde Fleming observou. Tá vendo que tem o nome fungo? Então, aí era o fungo. Tá vendo que quase nenhuma parte da bactéria ficava perto dele? Elas iam lá para o outro lado da plaquinha. Por quê? Porque ele produzia substância que afastava as bactérias. Então, foi daí que surgiu a penicilina. E antes da penicilina, muitas pessoas morriam de tuberculose, morriam de pneumonia. Então, depois da descoberta da penicilina, ficou uma doença não fatal mais. As pessoas passaram a não morrer mais dessas doenças. Fazer o tratamento bem direitinho e elas conseguem se salvar. Ok? Então, a nossa aula de ciências de hoje foi essa. Fungos e bactérias. A atividade é o quê? Assistir o vídeo que vocês estão assistindo agora e passar para o caderno a questão 4, 5 e 6. Escrever, ok? E outra, vocês vão fazer uma pesquisinha na internet sobre outros tipos de antibiótico. Vocês podem procurar outro antibiótico a não ser penicilina. Você escolhe um e escreve sobre ele, a historinha dele, onde ele foi descoberto e quem fabricou ele, certo? Na aula de matemática, ela já está lá com o videozinho, que é o algoritmo da multiplicação, e vocês vão realizar o exercício do livro, certo? Então, beijos e até a próxima!